Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui alegres e felizes pela oportunidade que Deus nos dá nesse novo trimestre, uma nova lição com o tema geral Mordomos nos últimos dias. E a lição com o tema dessa semana, o mordomo, né? Então nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, entendermos o seu querer para as nossas vidas. Nós sabemos que a mordomia, a atividade do mordomo, envolve a responsabilidade que cada um de nós temos diante de Deus e também diante dos homens. Nós, como mordomos, representantes, administradores da vontade de Deus aqui na terra, então nós respondemos diante de Deus por tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Deus é o dono de tudo, o dono do universo, e Ele nos escolheu para que possamos então administrar os seus bens, tanto bens espirituais como bens materiais. Assim, a Bíblia nos diz que todos nós somos mordomos da causa do Senhor, nós somos mordomos de Deus aqui nessa terra. Então, o mordomo é uma pessoa responsável pela administração de uma propriedade, de uma casa, de alguma coisa, e no sentido espiritual, nós representamos então a Deus aqui nessa terra, administrando os seus bens. E Deus usa a figura do mordomo para mostrar para cada crente as suas responsabilidades diante dele e diante dos homens também. Assim, todos nós devemos entender a nossa responsabilidade para com Deus, tudo aquilo que Deus depositou em confiança nas nossas mãos, entender que somos mordomos, representantes da sua graça, administradores dos seus bens, tanto espirituais como materiais, e Ele é o dono de tudo. Ele é o proprietário de todo o universo. Nada pertence a nós mesmos, mas somos representantes da sua graça, representantes do próprio Deus, assim, na administração dessa mordomia que cada um de nós devemos observar. Assim, todos nós somos responsáveis por tudo que o Senhor confiou a cada um de nós, sejam bens materiais ou espirituais. Assim, nós precisamos aplicar corretamente, precisamos usar corretamente todos os recursos que o Senhor concedeu a cada um de nós, que Ele incumbiu a cada um de nós, quer sejam dons, talentos, bens materiais, o tempo, que muitas vezes nós não usamos de forma adequada, estamos gastando tempo naquilo que não é da vontade de Deus, e também o conhecimento que Ele deu a cada um de nós sobre a sua palavra, sobre a salvação. Então nós devemos fazer um bom uso dessa administração diante de Deus e diante dos homens, porque um dia também seremos prestadores de contas, né? Devemos prestar contas diante de Deus e diante dos homens, principalmente de Deus, sobre tudo o que Ele nos entregou, bens, talentos, tempo e conhecimento. Será que nós estamos administrando bem tudo isso que o Senhor confiou nas nossas mãos? O verdadeiro mordomo, ele confia no Senhor. Ele não faz nada do seu próprio entendimento, mas ele busca ao Senhor, o dono proprietário do bem, para saber administrá-lo conforme a sua vontade. Diz assim o verso áureo, Provérbios 3, verso 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então aqui está o conselho para o verdadeiro mordomo, né? Não confiar em si mesmo, mas confiar no Senhor de todo o coração, reconhecer a Deus nos seus caminhos, né? Deixar que Deus o ajude a administrar os bens que Ele mesmo deu a esse mordomo. A leitura do Espírito de Profecia diz assim, para que o homem não perdesse os benditos resultados da generosidade, nosso mestre planejou recrutá-lo como cooperador. Deus é o dono de tudo, nós apenas cooperamos com os bens que Ele tem deixado nas nossas mãos. O primeiro tópico vem nos falando sobre o compromisso do mordomo. O verdadeiro mordomo, ele faz um compromisso com Deus. E qual é a base da mordomia cristã? Salmo 37, 4 a 6. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam.
Então, o verdadeiro mordomo, ele tem um verdadeiro compromisso com Deus. E a base da verdadeira mordomia, a base da mordomia cristã é o compromisso com Deus. E esse compromisso é revelado numa verdadeira entrega. O verdadeiro mordomo, ele se entrega a Deus de corpo, alma, coração. Ele se entrega completamente ao Senhor, deixando que Deus trabalhe em seu coração, que Deus o oriente, que Deus o ilumine para que ele possa fazer um bom trabalho, uma boa administração dos dons que o Senhor deu a ele, os dons materiais e espirituais. Assim, o verdadeiro mordomo, ele se submete à vontade de Deus, ele só faz o que é a vontade do seu Senhor. O mordomo cristão, ele administra seus bens espirituais e materiais conforme a vontade do seu Senhor. A base, então, da mordomia cristã é a entrega que cada um de nós devemos fazer da nossa vida ao Senhor. Se nós não nos entregarmos ao Senhor, não poderemos fazer um trabalho verdadeiramente correto, conforme a vontade do Senhor. Mas quando nós nos entregamos à vontade de Deus, Ele faz em nós o querer e o seu efetuar. Diz assim a nota: se a palavra de Deus é nutrida como um princípio permanente no coração e mantida sob todas e quaisquer circunstâncias, o homem é submetido ao Senhor Jesus Cristo com as capacidades que lhes foram confiadas. Todas as faculdades possui, incluindo os pensamentos, são levadas cativas a Cristo. Essa é a verdadeira santificação. Todas as partes da experiência se combinam em completa harmonia. Ele está perfeito e completo sem faltar em coisa alguma. Ele não mantém uma reserva para fazer com ela o que quiser. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro mordomo, o mordomo fiel é aquele que entrega todo o seu ser a Cristo para que haja uma verdadeira transformação, para que ele possa fazer a vontade do seu Senhor. Como diz aquele hino, tudo entregarei, né? Nós não deixamos nada escondido do Senhor, não fazemos uma reserva de nós mesmos, mas entregamos todo o nosso caminho, todo o nosso coração ao Senhor. Aí sim, nós podemos ser verdadeiros mordomos, verdadeiros administradores da obra do Senhor aqui nesta terra. A letra B, explique os motivos básicos do mordomo cristão e a principal posse que ele busca, né? O verdadeiro mordomo, ele sabe que foi chamado pelo Senhor. O Senhor chamou cada um de nós para representarmos a sua palavra, para representarmos a sua obra aqui nessa terra. E os verdadeiros mordomos sabem que os motivos do seu coração para seguir essa obra não é a sua própria vida, não é a sua própria vontade, não é o seu próprio gosto, mas os motivos dele são os motivos do próprio Deus. Ele não está aqui para agradar a si mesmo, para agradar ao seu eu, mas está aqui para agradar ao Senhor, para agradar à vontade de Deus. Assim ele busca primeiro o reino de Deus e todas as coisas ele sabe que serão acrescentadas conforme a vontade do Senhor. Então os motivos do verdadeiro mordomo não é ele mesmo, mas fazer a vontade do Senhor. E assim ele então busca, em primeiro lugar, aqui, como diz a palavra do Senhor, o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidar de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E o verdadeiro mordomo, ele não busca em si mesmo, mas ele busca o conhecimento de Cristo, para que ele possa então atingir a plena mordomia, sendo um bom administrador diante de Deus. E na verdade tenho também por perda, Filipenses 3, verso 8, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, o verdadeiro mordomo, ele busca obter o conhecimento do céu, o conhecimento do alto, e ele se afasta de todas as coisas desse mundo, sabendo que o conhecimento de Cristo tem mais valor do que todas as coisas desse mundo, sabendo que importa mais ter o conhecimento de Cristo, a sua salvação, a sua justificação, do que todas as coisas desse mundo. Os motivos do verdadeiro
mordomo, o verdadeiro cristão, está em fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua palavra, obedecer o seu querer. Nós podemos então demonstrar um compromisso com Deus, nos entregando verdadeiramente a Ele, fazendo um compromisso com Ele para sermos verdadeiros mordomos de tudo aquilo que Ele nos entregou aqui nessa terra. Somos testemunhas de Cristo e não devemos permitir que os interesses seculares absorvam o nosso tempo e atenção, de modo que não estejamos atentos àquilo que Deus disse que deve vir em primeiro lugar. Então, o verdadeiro mordomo, ele observa a vontade de Deus em primeiro lugar, busca o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão ficando cada um no seu lugar depois da vontade de Deus. Há interesses mais altos em jogo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Cristo se empenhou ao máximo na obra que veio fazer. E a sua palavra nós se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Assim sereis os meus discípulos. O segundo tópico vem nos falando sobre a mordomia. Mordomia, que é a atividade do mordomo. Atividade de muita responsabilidade, né? O mordomo, ele administra os bens, a propriedade de uma outra pessoa. Vamos citar aqui alguns bens importantes que estão sob nossa mordomia. Cite aqui alguns bens que estão sob a nossa administração confiado por Deus. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, o primeiro ponto aqui, cada um dos mordomos deve ser fiel ao legado que Deus deixou a cada um deles, né? Ao legado que Deus deixou a cada um de nós, sabendo que nós não somos donos dessa propriedade dos bens materiais e bens espirituais, mas sim Deus. Nós apenas somos administradores. E nós então recebemos de Deus o legado dos dons, dos talentos, do tempo, dos bens materiais que o Senhor deu, né? Algumas pessoas têm mais bens materiais que outras, mas tudo isso é um dom de Deus que Deus permite que as pessoas tenham para administrar para o bem da sua causa, para o bem da sua obra. O conhecimento que Deus nos permite ter da sua palavra. Aí surge a pergunta para cada um de nós: o que nós estamos fazendo com nossos bens, dons e talentos, o tempo e o conhecimento que Deus tem dado a cada um de nós? Então são bens importantes que estão sob a nossa mordomia, sob a nossa administração, que um dia Deus irá pedir conta. Aqueles a quem Deus confiou a verdade devem possuir a mesma generosidade que Cristo manifestou. Devem adotar os mesmos planos abrangentes de ação. Devem ter uma índole bondosa e generosa para com os pobres. E, num sentido especial, reconhecer que são mordomos de Deus. Devem manter tudo o que têm, propriedades, faculdades mentais, força espiritual, como bens que não lhes pertencem, mas que lhes foram apenas concedidos para promover a causa de Cristo na terra. Como Cristo, não devem evitar a companhia dos semelhantes, mas buscá-la visando conceder aos outros os benefícios celestiais que receberam de Deus. Então Deus nos deixou bens importantes, espirituais e materiais, para que possamos, com a administração, que Deus nos ajudará nessa administração, possamos abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Sempre lembrando que os bens que o Senhor nos concedeu são dele mesmo e não de nós mesmos, né? A letra B. Onde o mordomo cristão acumula riquezas? A palavra do Senhor diz que onde está o coração do homem, ali estará o seu desejo, a sua riqueza, né? Estará o seu tesouro. Onde o verdadeiro mordomo, ele acumula riqueza, será que é aqui na terra? O verdadeiro mordomo, ele pode até alcançar bens aqui na terra, mas tudo deve ser visado para honrar e glorificar o nome de Deus. As coisas aqui da terra não dominam o seu coração. Ele não põe o amor no seu dinheiro, no seu carro, na sua casa, nas coisas que ele adquiriu aqui na terra, porque ele sabe que tudo isso passará e que tudo isso foi concedido por Deus para que ele possa administrar.
O verdadeiro mordomo, ele faz como está em Mateus 6, 19, 21, 24 e 33. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ninguém poderá servir a dois senhores, porque há de odiar a um ou amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui que o verdadeiro cristão, ele está com o seu coração focado em fazer a vontade de Deus e não em acumular riquezas terrenas, né? Mas tudo que vier à sua mão, os bens que vierem à sua mão, ele sabe que foram permitidos por Deus para que ele use para a glória, para a causa do Senhor. Mas ele mesmo não busca colocar o seu coração nessas coisas, não visa primeiro o reino deste mundo, mas visa primeiro o reino de Deus. Deus deseja que escolhamos o que é celestial ao invés do que é terreno. Ele nos apresenta as possibilidades de um investimento celeste. Ele encoraja os nossos mais elevados objetivos e daria segurança ao nosso tesouro mais excelente. O Senhor declara: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro de Ofir. Quando forem varridas as riquezas que a traça e a ferrugem devoram e corroem, os seguidores de Cristo poderão se regozijar no tesouro celestial, nas riquezas que são imperecíveis. Como, a letra C, como os mordomos cristãos lidam com a riqueza que seu mestre lhes confiou? Como é que nós devemos lidar com tudo aquilo que Deus nos confiou? Riquezas espirituais, materiais, com tudo aquilo que Deus nos tem confiado, como é que nós lidamos com isso? 1 Timóteo 6, 18 e 19, Provérbios 19 e 17. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então nós devemos usar tudo aquilo que Deus confiou a nós, os bens materiais, para ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas. Devemos fazer o bem sem olhar a quem, como diz aqui a palavra do Senhor. Então nós devemos usar os bens, os recursos que o Senhor nos tem dado, o tempo, em fazer a obra do Senhor, fazer o bem, levando assim as bênçãos do Senhor à vida das pessoas que mais precisam, que são menos favorecidas aqui na sociedade. Então, esse também é o nosso trabalho, levar daquilo que o Senhor nos tem dado, repartir com aquele menos favorecido, esse é o nosso dever. Todos devem sentir que não são proprietários, mas mordomos, e que se aproxima a época em que devem prestar contas do uso que têm feito do dinheiro de seu Senhor. Então, o verdadeiro mordomo, ele lida com a riqueza, com os bens que o Senhor tem deixado a ele. Ele lida sabendo que tudo aquilo que está vindo à sua mão não é dele mesmo, mas existe um proprietário que está acima dele e que ele deverá prestar contas ao Senhor de tudo aquilo que o Senhor lhe deu para administrar. Os meios serão necessários na causa de Deus. Deveriam dizer como Davi: porque tudo vem de ti e damos a ti tudo que é teu. Então nós devemos usar tudo aquilo que o Senhor nos entregou, o tempo, dons, talentos, bens materiais, bens espirituais, tudo para a causa de Deus, ajudando o nosso próximo, os mais necessitados, e sempre lembrando que tudo que vem à nossa mão, quer sejam bens espirituais, quer sejam bens materiais, tudo isso vem de Deus e iremos prestar contas diante dele. O terceiro tópico vem nos falando sobre atitudes positivas.
A letra A, o que o mordomo cristão deve considerar diante de uma crise econômica? Filipenses 4:13, Romanos 8:28. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, o mordomo cristão, ele sabe que os bens materiais que possui são de Deus e que ele deve administrar os bens de Deus, a questão financeira também, da melhor forma possível. E vindo alguma adversidade, ele deve colocar essa situação nas mãos do Senhor, né? Colocar a causa nas mãos de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e com certeza o Senhor abrirá a porta para que esse mordomo saia vencedor diante de uma crise, diante de um desafio que muitos de nós poderemos estar enfrentando nesse momento na nossa vida também, em relação a crises econômicas. Aqui a palavra do Senhor diz que Deus pode abrir um caminho, né? Nos fortalece quando estamos fracos e que Ele permite que as coisas aconteçam, mas tudo isso vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E a letra B, porque a forma como abordamos a questão financeira é tão importante? Irmãos, a questão financeira é muito importante porque a obra do Senhor depende muito dessas situações, né? Principalmente da situação financeira também. É dali que vem o pagamento dos pastores, ministros, obreiros. É dali que o homem e a mulher administram a sua casa, né? Dá o pão de cada dia para os seus filhos. E também é uma porta onde Satanás poderá tentar o povo de Deus, né? Muitas pessoas poderão colocar a riqueza nos seus corações, desejarão ter os ganhos do mundo, desejarão ser ricos conforme a riqueza mundana, e muitos serão desviados, se desviam, né? Por isso nós devemos observar essa questão financeira e não deixar que tudo isso domine nosso coração, mas buscarmos administrar os bens materiais que Deus dotou a cada um de nós, nos entregou nas nossas mãos conforme a vontade de Deus e da melhor maneira possível, né? Buscarmos compreender mais sobre a verdadeira administração financeira e colocando Deus em primeiro lugar, né? Então é importante abordarmos sobre isso, porque Satanás ele pode abrir brechas, né, nessa situação, colocando no coração da pessoa o desejo de grandes riquezas, de grandes posses aqui nesse mundo, e assim poderá também afastá-lo da vontade de Deus, porque a pessoa gastará toda a sua energia buscando, correndo atrás de riquezas, e perderá tempo em buscar o conhecimento e a vontade e a salvação em Cristo Jesus, né? Então nós devemos observar em que ponto nós podemos estar falhando nessa questão financeira da nossa vida também. A letra C, no papel de mordomos cristãos, como somos advertidos com respeito às nossas atitudes e motivos? Quais são os motivos do nosso coração para servir a Deus? Será que nós estamos servindo a Deus esperando grandes recompensas nesse mundo? Recompensas materiais, riquezas, grandes prosperidades aqui nesse mundo? O que Deus nos oferece? Com certeza nós podemos correr atrás, né? Termos a nossa casa, nosso carro, algum bem. Sim, Deus nos dá força para isso, mas não deve ser esse o motivo de servirmos a Deus. Qual é o motivo que estamos indo para a casa do Senhor? Estamos indo em troca de bens materiais? Ou de realmente buscar e servir a Deus e levar a sua palavra a outras pessoas? O verdadeiro mordomo, ele não busca o amor do mundo, não busca os prazeres mundanos, porque ele sabe que ao buscar os prazeres mundanos, o amor do mundo, o amor de Deus não estará mais na sua vida. Então nós devemos meditar sobre isso, né? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. 1 João 2:15-16. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vamos ver aqui na nota como Satanás trabalha até nessa questão financeira para derrubar os mordomos do Senhor. Satanás está sempre apresentando incentivos ao passo do escolhido povo de Deus, a fim de lhes desviar a mente do solene preparo para as cenas que breve ocorrerão. Em todos os sentidos da palavra, ele é um enganador, um hábil encantador, reveste seus planos, armadilhas com trajes de luz emprestados do céu.
Tentou Eva a comer o fruto proibido, fazendo-a crer que obteria grande vantagem com isso. Satanás leva seus agentes a introduzir várias invenções, direitos de patente e outros empreendimentos a fim de que os adventistas, guardadores do sábado, afoitos para enriquecer, possam cair em tentação, serem pegos pela armadilha e sofrer muitas angústias. Ele está bem alerta, ocupado em escravizar o mundo e pela acumulação e pela ação dos mundanos. Mantém também uma contínua e agradável empolgação para atrair os imprudentes que alegam crer na verdade e se unirem aos incrédulos. A concupiscência dos olhos, o desejo de agitação e entretenimento agradável é um laço e uma armadilha para o povo de Deus. Satanás tem muitas redes perigosas, de malha bem fina, que têm aparência inocente, mas que também fazem o papel do seu hábil plano para enredar o povo de Deus, para espetáculos agradáveis, entretenimentos, palestras de frenologia e uma infinita variedade de empreendimentos que surgem a todo instante, calculados para levar o povo de Deus a amar o mundo e tudo o que nele existe. Por essa união com o mundo, a fé se enfraquece e os recursos que deveriam ser investidos na causa da verdade presente são transferidos para as fileiras do inimigo. Mediante esses diferentes canais, Satanás está drenando os recursos do povo de Deus com toda a habilidade, e por esse motivo o desagrado do Senhor está sobre eles. O quarto tópico vem nos falando sobre confiança. O que rodeia o verdadeiro mordomo cristão? Salmo 32, verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então nos fala que o verdadeiro mordomo confia no Senhor. Apesar das dificuldades que ele passa, ele deposita sua confiança, a sua fé no Senhor. E o Senhor tem misericórdia do seu fiel mordomo. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia de Deus o cercará. A letra B. Que qualidades estão presentes no fiel mordomo do Senhor? Provérbios 3, verso 5 e verso 6, Jó 23 e 12. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Então nós vemos aqui, irmãos, as qualidades do fiel mordomo. É uma pessoa que confia no Senhor, coloca a sua confiança no Senhor a cada dia. Ele confia no Senhor de todo o seu coração. Ele não confia na sua própria sabedoria, mas confia na sabedoria divina, nas orientações divinas. Ele se submete ao Senhor, é uma pessoa submissa à vontade de Deus, reconhece a Deus em todos os seus caminhos, ou seja, em todos os seus planos Deus está presente. E é uma pessoa que confia na palavra de Deus, é uma pessoa que observa a lei de Deus, como diz Jó, todos os seus preceitos, né? Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, como Jó fazia. Então é uma pessoa que observa a lei de Deus, os 10 mandamentos norteiam também a sua vida. Assim são as qualidades que estão presentes no fiel mordomo. O salmista Davi diz: confiai no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Confie no Senhor. Cada dia tem fardos, preocupações e perplexidades, e quando nos reunimos, estamos prontos para falar das nossas dificuldades e provações. Tantos problemas emprestados se intrometem. Toleramos tantos temores, expressamos tal carga de ansiedade que damos a entender que não temos nenhum Salvador, piedoso e amoroso, pronto para ouvir todos os nossos pedidos e ser um socorro bem presente em todos os momentos de necessidade. Às vezes, quando nós passamos por dificuldade, nós falamos para todas as pessoas, né? E não conversamos com aquele que realmente pode resolver, que é Deus. Esquecemos de nos entregar a Ele, a nossa causa na sua mão. Mas precisamos ser assim, ter essas características do mordomo fiel, entregar ao Senhor toda a nossa vida, as dificuldades, alegrias e tristezas nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A letra C.
do tópico 4. Descreva algumas lições da natureza que podem instruir o mordomo cristão. Mateus 25-30. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então nós vemos aqui, irmãos, que assim como o Senhor cuida da natureza, assim como o Senhor cuida dos animais do campo, assim como o Senhor cuida das aves do céu, Ele também cuidará de nós. Então nós devemos entregar a nossa vida a Ele com inteira confiança, de verdadeira fé. Nós não devemos andar desanimados, nem andar falando das nossas dificuldades e queixas para as pessoas, mas devemos, em primeiro lugar, buscar ao Senhor e o seu auxílio diante das nossas dificuldades, né? Devemos, então, mostrar verdadeira confiança a Deus. Ele diz, não alimento os lírios do campo, não alimento as aves do céu, muito mais a vocês, né? Não sou eu que cuido dos lírios do campo? Eu posso também cuidar de vocês. Então, o mesmo Deus que faz tudo pela natureza, cuida nos mínimos detalhes, também cuidará da sua maior obra, o ser humano. Nós, homens e mulheres, somos benquistos, né? Somos a maior obra que Deus fez e Ele com certeza nos ama. Por isso que Ele pede que devemos nos confiar a Ele. Se Ele cuida dos mínimos detalhes, as nossas dores, as nossas lutas, Ele também cuidará das nossas necessidades, das nossas provações. E por isso nós devemos então colocar a nossa confiança, a nossa inteira dependência em Deus, em Cristo Jesus. À medida que cada item da natureza serve à vida do planeta, ele também garante a própria existência. Dai e dar-se-vos-á. É a lição escrita tanto na natureza quanto nas páginas das Sagradas Escrituras. Considere Jesus como os lírios crescem. Considere, disse Jesus, como os lírios crescem, como as plantas se desdobram em beleza e fragrância, brotando na terra fria e escura ou da lama do leito do rio. Quem sonharia com a possibilidade de tal beleza no áspero bulbo marrom do lírio? Quando a vida de Deus nele escondida se desdobra ao seu chamado na chuva e no sol, os humanos se maravilham com essa visão de graça e amabilidade. Da mesma forma, a vida de Deus ressurgirá em cada alma humana que se entregar ao ministério da sua graça, a qual, gratuita como sol, chuva e sol, vem trazer bênçãos a todos. É a palavra de Deus que cria as flores, e a mesma palavra que produzirá em você a graça, as graças do Espírito. A lei de Deus é a lei do amor. Ele rodeia de belezas para ensiná-lo. Ele rodeia de belezas para ensiná-lo que você não está na terra apenas para concentrar-se em si mesmo, cavar e construir, trabalhar e tecer, mas para abrilhantar e alegrar e embelezar a vida com o amor de Cristo, assim como fazem as flores ao alegrar outras vidas pelo ministério do amor. E assim, quando nós esquecemos as nossas próprias lutas e fazemos a vontade do Senhor, a cada dia Ele tem cuidado de nós, assim como Ele tem cuidado dos mínimos detalhes da natureza, assim Ele cuida de cada homem, de cada mulher que se entrega nas suas mãos. O quinto tópico vem nos falando sobre gratidão. O que o mordomo cristão faz ao descobrir as verdadeiras riquezas do universo? Lucas 15, 8 e 9, 1 Tessalonicenses 5 e 18. Então, o verdadeiro cristão, ele
ao ver o cuidado de Deus na sua vida, nos mínimos detalhes, como Deus cuida da natureza, como Deus cuida das pequenas coisas na sua vida, mesmo quando passa por dificuldades, mas Deus sempre abre uma porta, sempre abre uma janela. Então o homem vê que Deus realmente cuida de nós nos mínimos detalhes, quando nós vemos toda a ação de Deus na nossa vida, pois éramos perdidos, éramos uma dracma perdida, e o Senhor nos encontrou, nos procurou, nos encontrou e nos salvou. Qual deve ser a nossa atitude, então, em relação à salvação de Deus em nossa vida? Nós devemos, então, nos alegrar e devemos ser gratos ao Senhor, demonstrando, então, tendo uma vida de gratidão em relação ao Senhor, demonstrando essa gratidão dia a dia nas nossas ações, pela salvação que o Senhor Deus nos proporcionou, pelos cuidados que Ele tem por cada um de nós. Esqueçamos nossas próprias dificuldades e problemas e louvemos a Deus pela oportunidade que temos de viver para a glória do Seu nome. Que as bênçãos de cada novo dia despertem louvor em nosso coração por esses sinais do amoroso cuidado divino. Quando você abrir os olhos pela manhã, agradeça a Deus por tê-lo guardado durante a noite. Agradeça-lhe pela paz no coração. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, eleve sua gratidão ao Senhor, ao céu, como um doce perfume. Não temos razão para falar da bondade e do poder de Deus? Quando amigos são gentis conosco, consideramos um privilégio agradecer-lhes pela gentileza. Quanto mais devemos considerar uma alegria retribuir ao amigo que nos deu todo bem e dom perfeito. Cultivemos o ato de dar graças a Deus em toda a igreja que formos. Eduquemos nossos lábios para louvar a Deus no círculo familiar. Então, nós devemos ter uma atitude de gratidão a Deus em relação à nossa vida, em relação a tudo que Ele nos tem dado, né? A tudo que Ele tem nos confiado. E mesmo quando passamos por dificuldades, a gratidão deve superar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Em meio às dificuldades, em meio a problemas, devemos ter uma atitude de louvor, adoração e gratidão a Deus. A letra B nos fala, letra B, pelo que o mordomo cristão é mais grato, Salmo 119, 14, 72 e 127, os versículos. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Então nós vemos aqui que o verdadeiro mordomo, o cristão verdadeiro, ele é grato a Deus mais ainda pela oportunidade de ser obediente à palavra de Deus, pela oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, os seus mandamentos, os 10 mandamentos, né? E de ser obediente à palavra do Senhor. E assim todos nós devemos ser gratos ao Senhor pelo conhecimento que Ele nos deu da sua salvação, pela oportunidade de podermos obedecê-lo em espírito e em verdade. E assim cada um de nós devemos ser gratos a Deus pelo dom da salvação em Cristo Jesus. Devemos ser gratos a Deus ainda pela oportunidade de vida eterna. Nós devemos ser gratos ao Senhor por essa salvação eterna que Ele concede a cada um de nós se formos obedientes a Ele. As gloriosas possibilidades apresentadas a Israel só poderiam se cumprir pela obediência aos mandamentos de Deus. A mesma elevação de caráter, a mesma plenitude de bênção na mente, na alma e no corpo, na casa e no coração, bênção para esta vida e para a futura, só nos é possível mediante obediência. Então nós vemos aí que nós devemos ser gratos a Deus pela oportunidade de observarmos a sua lei, pela oportunidade que Ele nos dá de sermos obedientes à sua palavra e pela oportunidade de salvação eterna mediante a obediência em Cristo Jesus. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça para entendermos a sua palavra, para compreendermos o seu querer nesta lição e que a cada dia nós possamos buscar ao Senhor, fazermos um compromisso com Ele, termos confiança nele e assim nos tornaremos verdadeiros mordomos, mesmo que passemos por dificuldades nesse mundo, mas que a nossa confiança não seja abalada, sabendo que em Cristo nós podemos vencer e que possamos ter uma vida de gratidão ao Senhor
Essa é a vida do verdadeiro mordomo. Que Deus abençoe a todos nós.